Pessoal, boa noite. Pai, Senhor, noite abençoada para todos nós, para todos vocês nessa quinta-feira, hoje, dia 3 de março, de abril, perdão, janeiro, fevereiro, março, abril, de 2025, que o Senhor venha falar conosco por intermédio dessa mensagem, dessa palavra, que sirva de fortalecimento e direcionamento ao coração dos irmãos. Peço desde já que vocês curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, compartilhem, comentem. Os padrões, né, aí da plataforma do YouTube eu tenho pedido diariamente. Compartilha no grupo da família, para amigos, colegas de trabalho, enfim. Eu tenho certeza que fazendo dessa forma o canal aqui vai ser divulgado, né, vai ser levado, a mensagem será propagada para mais pessoas. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa meditação. Eu tenho sempre aqui trazido uma palavra de ânimo, né? Busco trazer aqui uma palavra de refrigério, de renovo. E meio que eu me proponho muito a trazer mensagens nesse sentido, nessa vertente, porque eu sei, e aí vai muito daquilo que a gente conhece, né, do público-alvo, né, aqui do canal. E eu sei que as pessoas aqui elas estão passando por situações de decepção familiar, de destruição de um lar, de instabilidade financeira, estabilidade emocional, de libertação, de algo que viveu ao longo da vida, viveu, né, em determinadas situações. Enfim, eu entendo, eu conheço o meu público e dentro desse conhecimento que eu tenho, esse conhecimento prévio, eu busco trazer as mensagens nesse sentido. Então eu acho que toda a palavra ela serve para nós, para nos instruir, para nos exortar, né, quando estamos num caminho errado, mas para nos consolar, para trazer ânimo. E em diversos momentos foi a palavra de Deus. Se não fosse a palavra de Deus, eu acho que eu não teria continuado, sabe? Não teria continuado devido às inúmeras circunstâncias. E as circunstâncias às vezes elas são desesperadoras, né? Para não falar outra coisa, que realmente é de tirar o fôlego, né? Uma angústia que promove no coração, uma perplexidade. E aí vem Deus falar. Quando Deus fala, irmãos, às vezes nem é necessário o novo. Eu sempre tenho dito, talvez seja algo que você já ouviu, talvez seja algo que você sabe, seja uma informação que você já, uma revelação que você já alcançou, que você já em algum momento já foi ministrado isso ao teu coração. Mas que naquele momento, você ouvindo novamente, parece que você nunca ouviu, porque era aquilo que você precisava ouvir naquele determinado momento. E essa é a grande diferença de uma palavra revelada, porque ela não é revelada apenas por ser um texto que você fala, uau, isso eu nunca tinha pensado, já li esse texto várias vezes e nunca tinha alcançado essa revelação. Não é apenas isso. A palavra ela se torna revelada a partir do momento em que ela sai do contexto histórico e ela entra na sua vida. E ela revela o seu coração. E ela fala contigo dentro do seu problema pessoal, particular. De coisas que talvez ninguém saiba, mas o Senhor sabe. Então, essa palavra, ela é preciosíssima. E Deus, ele sempre prepara uma palavra específica para os nossos corações. Sempre. O texto bíblico vai dizer, quando não souberes para onde ir, se para a direita ou se para a esquerda, ouvirás uma voz por detrás de ti dizendo, este é o caminho, andai nele. Quantas vezes nós ficamos tão perdidos que a gente não sabe se é para a direita ou se é para a esquerda? Se eu vou dar ouvidos à voz da minha razão, se eu vou dar ouvidos à minha lógica, se eu vou dar ouvidos ao meu coração, aos meus sentimentos, se eu vou dar ouvidos aos meus amigos, aos meus irmãos, aos meus parentes, aos meus conhecidos. E a gente fica naquela, sabe, igual cego em tiroteio. E nessa hora os conselhos são diversos. E um dizendo faz, outro dizendo não faz, um dizendo vai, outro não vai, fala, outro não fala, outro não é. E aí, como que faz, né? Ontem eu vim do monte e tava conversando sobre isso, porque a gente escuta muita coisa, é muita revelação, é muita profecia, é muita palavra, e não foi para mim, né? Eu recebi também, mas
a gente olha as pessoas recebendo, né? E assim a gente fica, rapaz, e às vezes Deus falou uma coisa com a pessoa que é totalmente o contrário. E aí, como que faz? Onde é Deus nisso? Onde está Deus? O que de fato é Deus falando? O que de fato... Você tem que ter muito discernimento, você tem que ter muita maturidade espiritual, você tem que ter muita intimidade com Deus para poder saber discernir que nem tudo é o diabo falando. Quando é o diabo é mais fácil, né? A voz do diabo ela traz engano, ela vem com mentira, ela vem com seduções, vem com as coisas do mundo, a carnalidade, vem com uma série de coisas. É uma estratégia que você já fala assim, você acha que isso aqui é um inimigo. Mas e quando é coisa do nosso coração? Quando é o nosso espírito ministrando ao nosso coração? E não é Deus falando. E aí você tem que ter uma intimidade. E aí nós temos que ter uma percepção espiritual, né? Alan, como que eu conquisto isso? Né? De cara, logo, vamos entrar nessa questão, porque intimidade você tem quando você se relaciona com uma pessoa, né? Você só vai contar teus problemas para um amigo quando você tiver abertura. Você só vai ter abertura quando você tiver convivência. Quando você conviver com a pessoa, você confiar na pessoa, você vê que a pessoa, ela merece, você pode se abrir para ela, você pode compartilhar com ela sentimentos, emoções, planos, porque aquela pessoa, ela alcançou esse nível de confiança. Ela fez por merecer, ela conquistou esse espaço na sua vida. E não é diferente com Deus. Nós só conseguimos entender os planos de Deus, discernir a voz de Deus, entender a palavra dele, quando alcançamos comunhão, intimidade, confiança, quando conquistamos no coração de Deus e o Senhor, nós permitimos que o Senhor entre em nossos corações para que haja essa relação. E aí as coisas se dissipam, irmãos. Essa nuvem de dúvidas, de incertezas, de questionamentos. E aí Deus começa a trazer respostas sobre coisas que pareciam impossíveis. Ter uma solução, ter um direcionamento, né? Já sentiu assim? Parece que cada um fala uma coisa. São muitas vozes. E o texto diz, ouvirás uma voz por detrás de ti te dizendo, esse é o caminho. Quando Deus fala, não há dúvida. Quando é Ele quem fala e nós temos intimidade, a gente alcança a revelação. Toda dúvida é dissipada. É muito clara a voz do Senhor. E as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Por isso que eu estou falando da questão da intimidade, da questão da comunhão. Então, você está passando por um momento, tem coisas acontecendo na sua vida, e a gente está aqui chegando no final dessa mensagem, e sobre isso que se trata. Você está passando por um momento e tem coisas acontecendo que isso tem gerado muitos questionamentos acerca do que você fazer ou não, do que é para ser ou não, do que Deus fará também ou não. São muitas dúvidas, tanto nas suas atitudes, como naquilo que é o mover de Deus, como aquilo que pode acontecer ou não, que é ou não projeto do Senhor. São muitas dúvidas. E Deus está te chamando para que você dê um passo adiante. É necessário você ir além. É necessário você... eu tenho orado, eu tenho buscado. Isso não é sinônimo de intimidade. Só isso não. Apenas isso não. A intimidade pode parecer contraditório, porque em vários momentos eu digo, vá além, ore, entre pela madrugada e jejum. Isso tudo te leva a essa intimidade. Mas a constância dessas atitudes, o ser de firmes, constantes, sempre abundantes, é o que te leva de fato a experimentar uma intimidade maior com Deus. Não adianta eu ir na casa de uma pessoa, vamos criar aqui uma situação hipotética. Conheci um amigo na igreja, ele foi lá na casa dele, fiquei lá 3, 4, 5 horas. Conversamos sobre tudo, falamos de um monte de coisa. E tomei um café lá na casa dele e tudo mais. E aí fui embora. E aí depois eu fui e fiquei ali 6 meses sem ir na casa dele. Depois de 6 meses ele falou, poxa cara, tu sumiu, desapareceu, podia vir aqui, te conversar, atualizar a nossa conversa, falar das coisas de Deus, como está a vida. Depois de 6 meses eu apareço lá. E aí eu fico mais meses sem ir. Isso não gera intimidade. Isso afasta.
Muitos aqui talvez já tenham perdido, talvez tenha perdido por atitudes, ou talvez tenham agido assim com você, amizades, justamente por conta dessa inconstância. E às vezes somos inconstantes para com Deus. Buscamos, oramos, damos aquele passo além, vamos mais fundo no rio de Deus, mas não mantemos essa constância, não mantemos essa busca. E é isso que está faltando, minha irmã, meu irmão. É exatamente isso que está faltando na sua caminhada. Perseverar, continuar nessa intensidade. Que aí sim você vai romper uma limitação que há na sua intimidade com Deus. E aí as respostas virão. As respostas, as coisas ficarão bem claras acerca do que fazer, do que não fazer, de como agir e do que Deus tem para você. Então é hora de acessar, é hora de ir além, é hora de se derramar sobre o altar. Tenho feito, continue fazendo, tenho sido constante, aguarde o tempo da resposta. Aguarde o tempo da resposta. E Deus não vai falar da maneira que nós pensamos que Ele fala, né? Ele tem inúmeras formas de falar. Deus fala muito nas entrelinhas, através das situações e circunstâncias que acontecem. Nesse cenário, nessas circunstâncias, Deus trará respostas. Tá bom? Uma breve palavra para o seu coração nessa quinta. Fique na paz. Paz, Senhor.